Olá pessoal, tudo na paz? Irmão Alex, para dar continuidade aqui na autoria dos livros da Bíblia. Nós estamos no Antigo Testamento, conhecido como Bíblia Hebraica, e hoje nós vamos falar sobre a profecia de Abacuque. Se por acaso você ainda não recebe, quer receber, manda um oi para o 61 991 19 24 21, Irmão Alex, beleza? Se tiver algum grupo cristão que queira receber os áudios, os vídeos, pode me colocar aí nos grupos aí que nós estamos aí para divulgar um conteúdo bíblico, ok? Então vamos lá, nós vamos ver hoje, pessoal, uma Bíblia da CNBB e numa Bíblia de Pentecostal de Estudo e num dicionário bíblico. O que essas três literaturas falam sobre Abacuque com relação à autoria, ver se nós conseguimos descobrir alguma coisa, beleza? Vamos lá então. Abacuque parece referir-se ao avanço dos caldeus depois da destruição de Nínive pelos babilônios, caldeus, aliados aos medas, em 612 a.C. O autor é chamado de Nabi, profeta no sentido clássico da palavra. A profecia de Abacuque gira em torno da questão da justiça divina. O Criador exerce ou não a sua justiça? Fazendo uma pergunta. Nesse sentido, é interessante comparar Abacuque com o quase contemporâneo Naum, que parte da afirmação segundo de que o Eterno é justiceiro e se vingará da Síria. Já Abacuque levanta uma pergunta bem mais geral. Será mesmo que o ímpio é castigado? Este é um assunto, e nesse contexto que ele alude à destruição de Nínive pelos babilônios. Mas esse exemplo não satisfaz, pois os babilônios são igualmente opressores. Então aqui está trazendo uma informação, não trouxe informação sobre o autor. Vamos ver aqui mais um pouquinho. O justo viverá pela fé, no capítulo 2, verso 4. Esta frase, conhecida pela citação paulina em Gálatas, capítulo 3, verso 11, significa, na realidade, como traduzimos: o justo viverá por sua fidelidade. Fé, fidelidade. Mesmo se o Criador não parece realizar a retribuição, recompensa do justo e castigo do ímpio. O justo será fiel ao Eterno de Israel e à sua lei, e nisso estará a sua salvação. Portanto, a ler Abacuque, não devemos entreistar nossa interpretação no sentido da polêmica contra o legalismo que domina Gálatas capítulo 3. Mas este exemplo ajuda a nos compreender em que consiste a verdadeira fidelidade. Em Abacuque, ela consiste em viver como judeu, fiel à lei dada a Moisés e ao povo de Israel. Isso aqui é interessante, pessoal. Vou ler novamente. Em Abacuque, ela consiste em viver como judeu, fiel à lei dada a Moisés e ao povo de Israel. Em Paulo, ela consiste em ser fiel aos ensinamentos e exemplo de Yeshua, de Jesus, pouco importando as prescrições legalistas de certos judaizantes. Pessoal, vamos continuar aqui. No finalzinho eu quero falar um pouco sobre isso aqui, beleza? Importantíssimo. Aqui na Bíblia Pentecostal de Estudo, fala bem assim, com relação à autoria. Ali não deixou muito claro quem seja o autor. Aqui fala que o autor deste livro é Abacuque,
né? Mas aí está dizendo que identifica-se como profeta Abacuque. Além disso, não oferece nenhum outro dado acerca da sua pessoa nem da sua família. Seu nome, que significa abraço, não aparece em nenhum outro lugar das Escrituras. Então aqui está dizendo que o autor é Abacuque, só que esse nome não aparece em nenhum outro local das Escrituras. Aqui na Bíblia, ou aqui no dicionário bíblico, esse dicionário é muito bom, pessoal, recomendo, viu? Aqui numa parte aqui finalzinho fala bem assim, ó, os críticos contemporâneos estão geralmente de acordo sobre uma data próxima do final do século VII para o livro. E sobre a unidade da autoria e composição, acredita que não seja uma coleção de pronunciamentos destacados, exceto talvez o capítulo 3, mais uma ou no máximo 2 composições sobre o uso de Abacuque 2:4 no Novo Testamento. Então, aqui fala que parece que foi somente um autor, né? De 1 ao 2, exceto o capítulo 3. É como se fosse um acréscimo, né? Colocaram essa passagem do capítulo 3 posteriormente. Então aqui não deixa muita dúvida com relação, aparece com relação à autoria foi de tirando o capítulo 3, 2 autores, né? Na sua edição geral, vamos dizer assim. Então, tá aqui, não tem muito mistério com relação ao autor desse livro, mas essa informação aqui me chamou muita atenção. Com relação ao Abacuque, essa profecia ela foi escrita e no pensamento dele, com certeza ele está num cenário, a pessoa ela tem que viver segundo a lei judaica. As pessoas para quem escrever esse livro, segundo a lei de Moisés, né? E tem que ser fiel a essa lei. Já no pensamento do Novo Testamento, que é um pensamento paulino, fala que nós temos que seguir exemplo de Jesus e dos seus ensinamentos. Pessoal, nós temos que saber dividir. Antigo Testamento que nós conhecemos, conhecido como Bíblia Hebraica, são literatura do povo judeu. Então nós não podemos misturar a literatura do povo judeu com os ensinamentos de Jesus. Vai se chocar. Então nós temos que fazer essa separação. O Antigo Testamento é a literatura que nós temos que ter para ter conhecimento histórico, né, do que aconteceu no passado. Né? Muitos exemplos que nós não devemos seguir, tem alguns bacanas, tem pontos positivos, tem pontos negativos. Nós temos que saber fazer essa separação. Porque se não soubermos fazer essa separação, nós vamos ficar muito confusos. Né? Então, mesmo no Novo Testamento, o Novo Testamento, na realidade, ele inicia depois da morte de Jesus. Né? Nos evangelhos ali, tem muita coisa ali que não é para a pessoa que segue o exemplo de Jesus, tem que se seguir. Por quê? Porque Jesus, Yeshua, ele estava vivendo no cenário, né? Num determinado momento, num ambiente totalmente diferente. Ele era judeu, né? Então ele praticou, fez sacrifício, fez tudo o que a lei pedia, entendeu? Então nós temos que saber separar isso aí. Nós temos que garimpar, na verdade, aquilo que agrada ao Eterno, né? Então tá aí, eu queria dar essa informação que ela é muito importante. Então até mesmo no Novo Testamento tem coisas que nós não devemos seguir. Por quê? Porque tem toda uma história cultural, tem todo um ambiente, tem um mundo diferente. Nós vivemos em outro mundo. Então nós temos que garimpar também no Novo Testamento, para ver aquilo que de fato
nós temos que fazer que agrade ao Eterno. Beleza, pessoal? Fique na paz. Essa é a informação que eu queria dar sobre Abacuque e essa que eu quis passar para vocês, que eu vejo que é muito importante. Quando você consegue fazer essa separação, você vive bem melhor, você tem uma vida espiritual muito mais saudável. Beleza? Fique na paz, um abraço do irmão Alex.